Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. Vocês concordam comigo? Como é bom estar adorando o Senhor e entregar as nossas primícias a Ele. Entregar a primeira hora da nossa semana na presença dEle. E nessa manhã eu vou trazer a palavra para a igreja. Na semana passada, após o culto, eu fui conversar com a pastora Ju. Ela havia trazido a palavra. E em cima de algo que ela tinha compartilhado, eu falei: meu Ju, o Senhor tem falado muito comigo nesse ponto, nos últimos tempos. Eu tenho lido a palavra e o Senhor tem mexido em algumas estruturas na minha vida a respeito de determinado assunto. Aí a Ju falou assim para mim: meu Felipe, que bênção, vai preparando uma palavra para trazer para a igreja. E sabe quando a gente vê uma pessoa, encontra uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, e a gente meio sem saber o que conversar, que assunto puxar, a gente fala com aquela pessoa e meio que o assunto encerra rápido, e a gente fala: vamos marcar alguma coisa? Vamos sim. E aquela agenda já cai no esquecimento. Pois é, eu pensei que quando a pastora falou seria mais ou menos parecido. Mas o fato é que chegou na segunda-feira, eu recebi um áudio do pastor, e o pastor falou: Felipe, meu irmão, quem mandou você falar para a pastora que o Senhor estava conversando contigo? Olha só, no domingo que vem eu sei que vai trazer a mensagem. E eu quase caí para trás, né? Confesso que para mim é muito mais fácil estar com o violão na mão aqui e ministrando louvor. Mas eu acredito que o Senhor tem uma porção para a gente nessa manhã. E eu gostaria de que todos nós abríssemos a palavra no livro de Romanos capítulo 5. Assim que você for encontrando, você pode se colocar de pé para a gente ler a palavra em pé, em reverência ao Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, versículo 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Vocês podem se sentar? E vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar por essa palavra e por aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa manhã. Senhor, nós pedimos, Pai, pelo seu entendimento, Pai. Pedimos, Pai, para que a sua palavra, que é viva e eficaz, a Bíblia diz que ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, pronta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então que essa palavra possa vir de encontro, Pai, ao nosso espírito e nos ministrar, Senhor. E que nós não saiamos daqui os mesmos, Pai, mas sim que o poder do Espírito Santo nos invada, Pai. E que nós venhamos sair daqui prontos, para não enfrentar apenas uma semana, mas para que a gente saia daqui prontos e pouco mais, com um tijolinho a mais nesse castelinho da sua salvação, Senhor. Que nós saiamos daqui, Pai, com um entendimento diferente a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Esse texto de Romanos, o objetivo da carta, Paulo ele escreve aos Romanos com o intuito de unificar a igreja. O que acontece? Nesse tempo, quando a carta foi escrita,
Paulo havia pregado aos romanos, e lá existiam dois tipos de pessoas. Existiam os judeus cristãos, que haviam se convertido à obra da cruz, e existia também os gentios cristãos, que eles, enfim, não tinham as suas práticas judaicas, obviamente não eram judeus, mas gentios que passaram a se tornar cristãos. E havia uma certa rixa entre essas duas igrejas, onde os gentios cristãos, eles entendiam que eles não precisavam mais, eles não precisavam das práticas judaicas para conseguir ter uma aceitação por parte de Deus. Então eles entenderam a graça e eles se achavam superiores por isso. Mas em contrapartida, existiam os judeus cristãos, que eles não queriam abrir mão das práticas judaicas, como a circuncisão, como a abstenção de alguns tipos de alimento, e eles sim também se achavam como povo escolhido superiores aos gentios. Então, a gente pode perceber que existia, de certa forma, um jogo de orgulho, assim. Nós somos superiores a vocês, e vocês sim precisam ter o entendimento que nós temos. E era dos dois lados isso. Então Paulo, entendendo essa necessidade da igreja aos romanos, né, da igreja de Roma, ele divide a carta em alguns pontos centrais. Conforme a gente vai lendo a carta aos romanos, a gente percebe que existe um primeiro momento onde Paulo fala ali do capítulo 1 ao 4 a respeito do evangelho, como o evangelho revela a justiça de Deus. Logo depois ele entra num assunto onde ele explica como o evangelho cria uma nova humanidade, e depois como o evangelho cumpre a promessa de Deus em Israel, e depois como o evangelho unifica a igreja. Ele fecha com o que ele mais queria, que era a unificação dessa igreja, porque ele tinha propósito para aquele lugar. E entrando agora um pouco mais no texto, a gente pode perceber que ele inicia o capítulo 5 falando sobre como o evangelho cria uma nova humanidade, e ele introduz o capítulo 5, esse texto que a gente acabou de ler, e o texto inicia assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmados, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Paulo usa uma palavra, essa palavra é justificados, e às vezes a gente não entende direito o que a justificação significa para a gente. Mas a palavra justificado que ele usa aqui é no sentido de nós nos encontrarmos agora justos diante de Deus, coisa que antes da obra da cruz não era possível. E agora, justificados com Deus, ele fala aqui, nós temos paz com Deus. Essa paz no sentido de que não existe mais inimizade com Deus, coisa que antes do Espírito Santo tinha, e não porque Deus queria ser nosso inimigo, mas porque Ele, dentro da sua santidade, dentro da sua perfeição como Deus, era impossível nós, sujos em nossos pecados, nos relacionar com Ele. Por isso essa inimizade. Então, Paulo ele traz esse pano de fundo a respeito da obra de Jesus. Ele fala que agora nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele traz esse entendimento do que Jesus fez na cruz por nós. Essa obra perfeita nos lavou dos nossos pecados, a inimizade passa a não existir mais, e agora nós podemos ter acesso com Deus, e isso é motivo da gente se gloriar. Esse é o maior motivo da nossa alegria. Hoje nós temos acesso a Deus, feito pela obra de Jesus. Então ele diz, olha, se tem algo para a gente se gloriar no sentido de contentamento, de regozijo, de uma alegria vibrante na presença de Deus pelo que Ele fez por nós. Sabe como esse ano é um ano de Copa do Mundo, e eu não sei vocês, eu não sou muito de futebol, sei que tem alguns irmãos que são mais do que eu, mas quando eu assisto um jogo, é para torcer mesmo. E quando eu vejo que meu time ganhou, eu fico extasiado.
quando acontece um gol bonito de ver, um gol de cobertura, ou algum drible ali no meio das pernas de um outro jogador adversário, a gente vibra com o nosso time. E a salvação que nos é dada tem que dar muito mais alegria em nós. É essa alegria que Paulo está falando que nós agora podemos celebrar diante de Deus. A esperança que Paulo fala é o regozijo na expectativa confiante, um regozijo e expectativa confiante da eterna salvação diante de Deus. Olha o que o livro de Isaías fala, Isaías 26, versículo 1 diz assim, não precisa abrir: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Algumas outras versões falam como muralha e baluarte, como muralha e trincheira, no sentido de que, poxa, nós vivemos numa guerra ao nosso redor, mas a partir do momento que nós entendemos o que é salvação em nós, nós firmamos os nossos pés em Jesus e agora nós estamos salvos de tudo isso. E a salvação, ela é como se nos blindasse mesmo com muros, mas quando de fato a entendemos. E eu lembro quando eu era recém-casado, e eu havia saído da casa dos meus pais, onde a casa dos meus pais era cercada, então eu não sei, no meu subconsciente eu sempre entendia que eu estava seguro na casa dos meus pais. Eu fui para minha casa com a Anne, e a nossa casa, ela não era cercada. E quando a gente se mudou, eu não sei, algo em mim, como se fosse, eu não sei, um sentimento de que eu estava vulnerável. E tinha noites, eu não compartilhava isso para ela, eu compartilhei, essa semana eu falei isso para ela, porque eu não queria deixá-la insegura. Mas tinham noites que eu não conseguia dormir, porque eu me sentia vulnerável, e eu estava dormindo numa casa onde ela não era cercada. Só que quando nós entendemos a salvação, é totalmente diferente. Nós nos sentimos seguros, nós sabemos que a obra que Ele fez na cruz, ela foi válida, e ela foi perfeita. O primeiro livro, 1 Pedro, capítulo 1, vai dizer o seguinte: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Creem nele e exultam com alegria. Sabe, a gente vê muitas vezes na palavra de Deus falando a respeito do coração do homem, e às vezes a gente não tem noção do que é o coração para o judeu, mas o judeu quando fala do coração não é o nosso órgão, são as nossas vísceras, é algo que embrulha o estômago assim, mas no sentido de êxtase. Então, quando nós entendemos a obra da cruz e aquilo que Ele fez por nós, a gente deve ser tomado por essa alegria, a gente deve, de se regozijar na presença dEle. A fé é a certeza da salvação. Nós não a sentimos, nós precisamos apenas saber dela. Nos gloriamos no saber e não no sentir que nós fomos salvos. E eu percebo que nós crescemos hoje com essa informação, pelo menos na nossa região, no nosso país, o cristianismo ele é muito acessível aqui, e a obra da cruz às vezes ela é entendida de uma maneira muito genérica por nós. Nós deixamos escapar por entre nossos dedos a profundidade daquilo que Jesus fez por nós. E nós podemos sim passar anos sentados numa cadeira de igreja todos os domingos, sem entender o que Ele fez por nós na cruz. Isso é bem possível. Mas Paulo aqui, ele está trazendo esse entendimento, resgatando isso novamente, falando: olha, nós temos no que se gloriar, e foi na obra de Jesus por nós. Mas olha só, ele vai para a segunda parte do texto, onde ele traz os romanos para uma realidade, e essa realidade é de que, aquilo que a pastora Ju falou na semana passada,
nada mudou, mas tudo mudou. No sentido de que a nossa volta continua um caos. Tudo continua uma bagunça. Cada dia que a gente olha nos jornais, a gente fica cada vez mais indignado com as decisões que estão sendo tomadas por nós, com como a humanidade está traçando os seus caminhos. Tudo continua a mesma coisa, indo de mal a pior, mas tudo mudou, porque agora nós entendemos a obra da cruz, e a partir de agora nós nos movemos de forma diferente diante daquilo que está igual lá fora. Então, Paulo ele diz o seguinte: não só isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E eu acredito que Paulo quer dar uma chave para a gente aqui. Ele quer virar essa chave. A tribulação, ela desencadeia uma série de acontecimentos benéficos para o crente. E às vezes a gente pede para que, lógico, a gente sempre vai pedir para que não aconteça, a gente não quer viver em meio de tribulações. Mas a gente precisa saber que se a gente está vivendo no meio do caos, é para ser a diferença. E as tribulações aqui é no sentido de pressão, de opressão, de aflição, de dilemas, e esse é o nosso dia a dia. Jesus ele não veio para nos livrar disso, porque o fim já está, é a esperança que nós sabemos, é a cruz, o preço já foi pago, e se nós permanecermos firmes nele, a esperança é certa. Então, essas tribulações, eu fico imaginando Paulo e Silas, presos, encarcerados, açoitados, chicoteados, e no meio da cadeia onde eles estavam presos, no meio da noite, erguiam um cântico de louvor em adoração ao Senhor, alegres, felizes pelo que estava acontecendo com eles. Eles eram loucos, talvez, mas por um bom propósito. Só que essas tribulações, Paulo fala que as tribulações produzem perseverança em nós. Essa perseverança no sentido de estabilidade, de constância, de alguém que não se desvia do seu propósito, alguém leal à sua fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Quer um exemplo? Tem vários na Bíblia, mas José é um deles. Eu olho para a história de José e eu penso, meu Deus, que homem perseverante. E eu vejo, hoje nós somos perseverantes em muitas coisas. Nas nossas conquistas, conversando com um amigo, ele disse para mim, Felipe, você não tem noção de quantas vezes eu tentei entrar na empresa que eu estou hoje. Perdão da palavra, enchi o saco deles. Toda semana mandava mensagem. Eu insisti, eu fui insistente. Quando me chamaram para uma entrevista, fiquei esperando. Eu acho que eles me esqueceram lá na recepção. Fiquei esperando por 2 horas. Eu não desisti, fiquei lá esperando até nem que saísse o último homem, a última pessoa do expediente me visse lá. Eu ia querer fazer aquela entrevista. E nós somos tão perseverantes para tantas coisas. Mas e no que diz respeito às nossas obrigações como filhos? Paulo continua o texto dizendo que a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Um exemplo de valor comprovado. É como se fosse um teste para ver a nossa estabilidade de caráter. E não é Deus testando a gente, querendo entender se a gente é fiel a Ele ou não, porque isso cairia por terra o argumento dos atributos do Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é poderoso, Ele criou os céus e a terra, Ele sabe o começo, meio e fim de todas as coisas. Então, como Ele está querendo testar a gente? Não é isso. Não para testar Deus. Aliás, não para Deus nos testar, mas é para que nós vejamos como nós vamos nos comportar e agir mediante as provações. Nós precisamos entender se a gente tem um caráter aprovado.
E nós nunca vamos nos encontrar dignos de estar diante do Senhor, mesmo a gente entendendo que em algumas situações a gente conseguiu ter o caráter aprovado, a gente nunca vai ser digno. Mas nós precisamos às vezes entender qual que é a nossa posição, miserável. E é só na prova do nosso caráter que a gente entende isso. Então, eu lembro de uma história quando eu era menino, e tinha uma febre na minha rua com os meus primos. Meus primos estavam numa fase de comprar passarinhos em gaiola, periquitos, canarinhos. E eu achava muito legal, porque para eles era legal, então para mim, eles eram mais velhos que eu, uma influência para mim, eu passei a achar isso lá muito legal também. E em certo momento eu não tinha um desses passarinhos, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, você sabe o que eu quero, né? Não sei, eu quero um passarinho. Da onde isso, meu filho? Não, tá todo mundo tendo, eu quero também. Não, não vou te dar um. Não, mas eu quero um, me dá, pode ser de Natal, eu sei que pode ser de Natal, pode ser de aniversário, o que você quiser, mas me dá um porque eu quero. Meu pai falou assim: eu não vou te dar, porque eu sei que você não vai cuidar dele, e vai ficar para eu cuidar desse passarinho. Eu falei: pai, confia em mim, eu sei o que eu estou pedindo. Mas chegou um certo momento, meu pai deu o passarinho, eu fiquei muito feliz, e obviamente que aquela felicidade, você sabe como é criança, eu era criança, e cuidando desse passarinho no momento, no primeiro momento, eu estava cuidando desse passarinho, canarinho, coisa mais linda, amarelinho, não lembro o nome dele, mas eu havia dado um nome para ele, e com o passar do tempo, eu passei a não me responsabilizar mais tanto por esse passarinho. Meu pai havia falado: você sabe que se eu te der esse passarinho, você vai dar comida para ele, você vai dar água para ele, você vai tirar ele para fora de casa todos os dias, porque ele precisa pegar sol, ele precisa ficar um pouco fora, não ficar preso em casa, você vai limpar a gaiola dele, e essas vão ser as suas atribuições com esse passarinho. E eu falei: confia em mim. E passou um tempo e obviamente eu comecei a deixar de lado essas minhas responsabilidades com ele. Logo mais eu já não estava dando comida e água para ele, e passou um tempo eu já não estava mais limpando a gaiola desse passarinho, e até que chegou um momento, meu pai trabalhava em uma empresa aqui da cidade, ele trabalhava das 2 horas da tarde até as 10 da noite, ele falou assim para mim: meu filho, eu já estou fazendo tudo, eu assumi tudo com esse passarinho, você sabe que ele era teu, você que tinha que fazer tudo com ele, mas agora a única coisa que eu te peço, guarda esse passarinho no final da tarde, para dentro do rancho. Falei: pai, confia em mim, deixa comigo, pai. E passou um dia, passou outro, eu estava aguardando, e uma noite ou outra eu esquecia, mas meus irmãos, chegou o inverno, e teve uma noite muito gelada, uma geada muito forte, e o passarinho ficou lá fora. Nem eu guardei, e nem o meu pai não guardou, e o passarinho, ele morreu congelado. Se eu soubesse, meus irmãos, se eu soubesse, acho que eu pediria um pinguim. Mas, brincadeiras à parte, em um outro momento, eu pedi um cachorro para o meu pai. Vocês acham que ele me deu? Obviamente que não, porque antes de me dar o passarinho, ele já sabia que eu não tinha responsabilidade para aquilo, assim como Deus sabe. Mas eu provei para mim mesmo que eu não tinha um caráter aprovado para assumir essa responsabilidade, e eu vi: olha, sem a ajuda do meu pai, esse passarinho teria morrido muito antes. Não é diferente da gente com o que o mundo tem proporcionado para nós. E eu vejo que essa perseverança é a palavra que o Senhor tem me ministrado. Perseverança. E eu vejo que às vezes nós temos responsabilidade, como eu disse, com tantas coisas, mas nós não pagamos um preço por um crescimento na intimidade com o Senhor e no conhecimento da palavra dEle, através do nosso devocional, nosso momento devocional, todas as manhãs.
passa uma noite e outra, quando a gente vê, a gente está um mês sem pegar na Bíblia. É perseverança na nossa integridade, na nossa moral com as piadinhas que cercam a nossa volta, no nosso trabalho sendo fiel às nossas obrigações, no nosso círculo de amizades fora da igreja, sem que a gente se corrompa e que os outros saibam, esse cara é crente. Às vezes as pessoas nem sabem que nós somos crentes por falta de perseverança nossa. A gente se rende. Família, amor ao próximo. Amor ao próximo é um negócio que pega, viu? É um negócio que pega. Quando a gente vê, é até mesmo o propósito, como a gente conversou já hoje. Foi o propósito da carta aos romanos. Amor ao próximo, para que os romanos fossem uma igreja unida. E a gente às vezes não paga o preço por uma comunhão saudável. A Fê citou aqui, Romanos 12, do 1 e 2, acho que é. Paulo vai falar assim: portanto, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo estava falando isso não é no sentido de, no culto de vocês, a gente tem que saber o que a gente está fazendo com a nossa razão. Isso é uma coisa óbvia. Nós rendemos culto ao Senhor pelo que Ele fez por nós na cruz. Agora, quando ele diz, esse é o culto racional de vocês, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Independente da posição, quem sabe, política do teu irmão, se ele é um irmão em Cristo, você vai se oferecer como um sacrifício para ele. Ele continua o texto falando o quê? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, nós temos uma medida de fé, assim como os judeus cristãos e os gentios cristãos tinham. Agora eles, com essa medida de fé, eles falavam, não, o que eu creio está certo e eu passo por cima de você. E às vezes a gente faz isso. Mas esse não é o propósito. O Senhor coloca uma medida de fé para que a gente se mova na perseverança fora nesse mundo aqui, para que a gente firme os nossos pés, e não para que a gente ganhe um debate. Às vezes argumento não serve de nada. Às vezes argumento não serve de nada, perto daquilo que você pode fazer através de um gesto de amor para uma pessoa. Olha o que Paulo diz, aliás, sabe o que a gente precisa entender, antes de entrar em outro texto? Que a gente precisa saber que nós perdemos o direito de querer ter direito. Livro de Gálatas, capítulo 2, Paulo vai falar, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então nós nos movemos de acordo com aquilo que a gente sabe que Jesus se agradaria. Os pontos citados aqui, eles não são para uma estação da nossa vida, e sim para um estilo de vida. A gente precisa ter isso como um estilo de vida. Nós só perseveramos, sabe quando? Nós perseveramos na fé, ou em qualquer outra coisa, quando a gente vê vantagem em algo. E se nós não vemos vantagem em sermos perseverantes na nossa integridade diante de Deus, é porque não entendemos a cruz e a eternidade que nos espera. Boa parte das vezes, nós não sentimos que a gente deve de agir segundo a vontade de Deus. A maioria das vezes a gente não vai sentir nada. Mas o que nós precisamos é apenas saber que é o melhor a se fazer. Este é o culto racional de vocês. Não é esse é o culto sentimental. Espere o Senhor trazer um sentimento de um mover dentro de você para que você haja. Não, este é o culto racional de você. A tua razão fala, segundo a obra que o Senhor fez na cruz. Se mova. Mas sabe o que a tua emoção vai dizer? Cara, fica aí, nada a ver, não faz isso não se submeta a isso. Mas é através da nossa razão, da nossa racionalidade que a gente se move.
Então, o livro de Tiago, ele traz um texto muito parecido, ele diz assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A perseverança não é para uma semana na nossa vida, não é para um mês e para uma estação, mas ela deve ter ação completa até o dia que o Senhor vir ou até o dia da nossa morte. E Tiago fala aqui, a etimologia da palavra provações é no sentido de tentação da fidelidade do homem, integridade, corromper as suas virtudes, sedução ao pecado. E ele fala: sejam perseverantes a essas provações de forma completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Outro texto, Hebreus 3,14, diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a esperança que tivemos desde o princípio. Mais uma vez, é até o fim, e não para um momento da nossa fé, não para um momento da nossa vida. Perseverança é a forma que a gente encontra para entender se nós temos um caráter aprovado diante de Deus. E eu vou te dar um spoiler: você vai perceber que você nunca vai ter um caráter aprovado. É uma triste realidade, mas nós não somos dignos da presença do Senhor. Nós não somos dignos de passar uma eternidade com Ele, mas através do que Ele fez por nós na cruz, essa obra que foi perfeita, nós tivemos essa obra de reconciliação, nós somos reconciliados com o Senhor novamente. Mas, meus irmãos, há esperança ainda, amém? Há esperança ainda. Paulo, ele continua. Então, o que acontece? Paulo lhe trouxe um panorama a respeito da obra da cruz. Ele falou: mas apesar da salvação que os espera, entendam que o mundo à volta de vocês continua o mesmo, mas sejam perseverantes. E seria muito difícil se o texto parasse por aqui, mas ele termina, o texto continua, mas essa parte do texto, ele termina dizendo assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, essa esperança, ela é como a espera com a certeza de que um dia virá aquilo que a gente está esperando. É a certeza, essa esperança. A certeza e confiança no futuro. Esperança não vã, um êxito garantido. E essa esperança, ela não nos decepciona, ele fala. Não é como quando alguém é envergonhado, quando alguma esperança termina em desilusão. Sabe quando a gente combina alguma coisa com uma pessoa, você precisa de ajuda de alguma pessoa para cumprir uma tarefa tua. E com a ajuda daquela pessoa seria muito mais fácil conseguir terminar. Mas para aquela pessoa não é algo tão importante quanto para a gente. E daí em cima do laço, você está lá esperando a ajuda dessa pessoa e você recebe uma ligação: meu irmão, não vou conseguir hoje, você consegue se virar sozinho? Aí você fala: meu Deus, na sua mente: cara, eu estava contando contigo, seria muito mais fácil. Não é esse tipo de esperança onde a gente espera na dúvida. É uma esperança de algo certo, de algo concreto. Essa esperança não nos decepciona. Essa esperança não nos decepciona. Ele derramou do seu Espírito em nós, para que de alguma forma nós sejamos capacitados a enfrentar aquilo que está à nossa volta e ter algum tipo de êxito naquilo que é proposto a nós. Então, o que é essa esperança aqui? A esperança aqui
ela não é como a sorte lançada ao acaso, e sim é uma esperança com a certeza de uma vida na eternidade com Deus. Nós descobrimos que Deus ele não quer apenas usufruir de um relacionamento com a gente. Deus ele não quer só usufruir de um relacionamento com a gente, mas o que Ele quer é nos alistar para um serviço em prol do reino de Deus. E isso trará todo tipo de pressões, mas nós nos agarramos à fé. Mesmo que sem sentir algo acontecendo, nós nos agarramos na fé. Firmamos os nossos pés naquilo que a gente acredita. A gente fala, daqui eu não saio, porque eu sei que a esperança que está para acontecer, ela não é vã. Paulo nos chama a compreender a rocha sólida por baixo das areias inconstantes das nossas sensações e sentimentos. E o livro de João vai falar o seguinte, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos auxiliará de lembrar da vontade de Deus e vai nos ajudar a permanecer nela. O texto, Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, 26, 27. E olha só que interessante. Esses dois versículos de João e de Ezequiel, eles falam a respeito de promessas. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, e eu darei a vocês um coração novo e porei em vocês, é algo que se mexe, é algo que talvez possa acontecer, mas isso já aconteceu quando Jesus veio. Porque, segundo Pedro vai dizer assim, o seu divino poder nos deu as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então nos foi dado esse acesso, nos foi dado o Espírito Santo para que nós possamos enfrentar todas essas coisas. Meus irmãos, tem uma coisa para a gente se alegrar, é de que nós não estamos sozinhos. A obra da cruz, ela nos capacita a permanecermos firmes no propósito de Deus. Então, nós entendemos a obra da cruz. Eu gostaria de chamar a banda já. Se vocês quiserem se colocar de pé também, a gente já está encerrando, meus irmãos. Então, queridos, nós precisamos olhar para a obra da cruz como a nossa única esperança. Nós olhamos e entendemos a obra da cruz, e nós então passamos a ver que sim, o mundo continua o mesmo. As dificuldades permanecerão, e posso dizer, talvez, fica até pior. E não é uma teologia do sofrimento, mas é porque a partir do momento que nós firmamos os nossos pés no Senhor, a gente está se envolvendo em algo que diz respeito ao mundo espiritual. E tem alguém muito furioso com a nossa salvação. E talvez ele vai fazer de tudo para que a gente desista. E para que a gente pare de acreditar no Senhor. Para que a gente pare de acreditar de que a graça dele nos basta. Mas o Espírito Santo nos capacita para caminhar essa jornada que nos é proposta. Então nós vemos, a gente dá um passo, a gente se encontra diante de uma prova, mas aí a gente pega e dentro da nossa perseverança a gente vê, meu Deus, eu não consigo, eu não sou capaz de conseguir enfrentar isso sozinho. Vem o Espírito Santo com o seu refrigério, então ele nos capacita a conseguir permanecermos firmes. E aí a gente pensa que a gente está totalmente abalado, a gente está esgotado, e é realmente assim que as coisas funcionam. Mas o que vale
é que nós permanecemos firmes na vontade dEle. E eu acredito que o Senhor, Ele quer derramar uma porção de perseverança em nós nessa manhã. E olha, como os textos citados aqui, essa perseverança, esse caminhar de uma forma firme, não é para uma estação da nossa vida. Nós estamos em luta, meus irmãos. Há uma guerra travada no mundo espiritual. E eu vou dizer para vocês que o lado oposto está furioso. Mas a Bíblia já nos fala, já conta o final de como tudo isso vai acabar. E se permanecermos firmes na graça do Senhor, a vitória é certa. Ela é certa já, independente de qualquer coisa. Vou fechar os nossos olhos, meus irmãos. Quero orar. E o apelo nessa manhã, ele não é para um grupo de pessoas, mas o apelo é na individualidade de cada um. Todos nós precisamos entender o quão miseráveis nós somos e o quanto a gente precisa da capacitação do Espírito Santo para permanecer firme nos propósitos dele. Então, a Louvor vai tocar uma canção agora, e essa canção diz respeito à esperança. Essa canção diz respeito a algo que nos espera. Já foi tocado no Louvor aqui, vocês conhecem muito bem essa música. Mas eu creio que o Senhor está nos levando ao entendimento de que a gente não pode ficar apenas de boa com o que está acontecendo. Ó Espírito Santo, nos revela, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor traga o entendimento daquilo que o Senhor fez por nós na sua cruz, Pai. Que nós possamos olhar, Pai, para o autor e consumador, aquele que consumiu a nossa fé, Senhor. Para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que nós possamos olhar para o nosso alvo. Nós não queremos ter os nossos olhos abertos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas nós queremos sim olhar como Estevão para os céus e entender que aquilo que está acontecendo, essa morte na nossa carne, ela tem um propósito muito maior, que é uma vida do seu lado, Senhor Jesus. Então nos faça permanecermos firmes, nos faça, Pai, através da capacitação do Seu Espírito Santo, a nos agarrarmos na fé que é o Senhor, Pai, e a desejarmos, a esperar a Sua volta, Senhor Jesus. Sim, nós queremos, Pai, o dia da Sua volta, Senhor Jesus. Nós queremos ver, Pai, o Senhor descendo de uma forma gloriosa, Senhor Jesus. Nós queremos nos encontrarmos diante do Senhor, Pai, entendendo que sem o Seu Espírito Santo nós nada seríamos. Nós reconhecemos, Pai, o Seu poder sobre nós. Nós queremos que a Sua obra, Pai, a obra de Jesus Cristo, ela caia da nossa mente como uma bomba no nosso coração, Senhor. Queremos, Pai, nos encontrarmos diante do Senhor e nos quebrantar, Pai, entendendo que aquilo que o Senhor fez foi suficiente. Nos faça, Pai, sermos perseverantes. E não para que nós possamos nos gloriar e guardarmos medalhas, Senhor Jesus, através das provações que nós passamos, mas para que nós possamos reconhecer, Senhor Jesus, nós não somos merecedores de nada, mas o Seu Espírito Santo, através da Sua obra perfeita, pôde nos auxiliar a caminhar de uma forma mais segura naquilo que é a Sua promessa para nós, Senhor. Nos ajude a trazer esse entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.